Meu nome é Armando Cavanha, sou professor e consorciado com o professor Gustavo e Nasser da PUC em vários eventos ligados à energia e supply chain. Eu gostaria de discutir e propor sobre oportunidades na sequência produtiva de óleo e gás, olhando o Brasil e olhando as tecnologias que a China pode também nos trazer. Em primeiro lugar, gostaria de passar rapidamente sobre a cadeia produtiva de óleo e gás. Olhar como isso tudo funciona. A cadeia produtiva de óleo e gás ela tem dois segmentos distintos. O upstream, que é feito da exploração, o desenvolvimento da produção e a operação da produção. Esta última, onde se tem as receitas de produção, todo o resto é risco e investimento. Esses dois são risco e investimento. Se fizesse um drill down desses três subsegmentos do upstream, teríamos a geologia e geofísica, a perfuração e assim por diante. Eu não vou cansá-los, obviamente, com cada um das partes, mas só para a gente entender a sequência de distribuição das funções. E a geologia e geofísica, a gente poderia olhar que tem a aquisição de dados na geofísica, o processamento, a interpretação, e assim vai. Depois tem o drilling, né, as perfurações, etc. Por que trazer isso tudo, né? Porque esse processo produtivo complexo, grande, ele, na verdade, e além disso, eu esqueci de falar, existem funções que cruzam todas essas atividades de upstream, né? Que seriam, por exemplo, tecnologia da informação passa de forma distinta em cada uma das atividades de exploração, de forma distinta, óbvio. A aquisição de dados com tecnologia da informação é altamente ligada aos objetos de campo. Você está adquirindo dados com navio de sísmica, é uma coisa. Você está adquirindo dados de poço, então você tem diferentes funções da tecnologia da informação. Você tem logística de pessoal e material atravessando todas essas funções, de forma distinta também cada uma delas. Muito bem. Você tem instituições, IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, Instituto das Pequenas Produtoras de Petróleo do Brasil. Você tem fornecedores de primeira camada, aqueles fornecedores que fornecem diretamente para as empresas de petróleo, e os fornecedores de segunda camada, que são os fornecedores dos fornecedores. E muitos deles são brasileiros, pequenos, startups, tecnologias e coisas dessa natureza. E aí você tem também instituições, tipo a Agência Internacional de Drilling, você tem a CESPRO, que é no Brasil, você tem o IADC, enfim, você tem várias instituições que congregam fornecedores de diversas categorias para as empresas de óleo e gás. Sim, e onde você quer chegar com tudo isso, né? Você quer chegar com tudo isso que você tem oportunidades tecnológicas de inteligência artificial, machine learning, blockchain, Z, X, U, todas as tecnologias que queiramos, além de sensores, comandos, automação, contingência, etc., na fase exploratória, apenas para as empresas de óleo e gás. Nós temos também na fase de desenvolvimento da produção, na operação da produção, mas tem-se também nas interfaces entre a empresa de petróleo e as empresas provedoras de serviços. São também oportunidades de tecnologias. Todas as tecnologias que a gente citou aqui, fora as mais 10 mil que existem por aí. Também na fase de operação da produção, onde tem a receita, onde tem a produção, onde gás e óleo são retirados para a produção e venda. Enfim, também em todas as interfaces das funções transversais, das funções que cruzam toda a cadeia produtiva. Então, esse ecossistema, ele está aberto, ele não é tratado sistemicamente, ou seja, olhada cada situação de cada gargalo e cada oportunidade. E essa é a intenção, é preparar, a ideia é preparar, propor um projeto dessa natureza, quem sabe a PUC capitaneando isso através do professor Gustavo. Muito bem, a mesma coisa se daria para o downstream, onde você tem o transporte, produtos e navios, onde você tem as refinarias, a petroquímica, a termogeração, iguais também funções transversais, com várias também oportunidades. Agora, vejam o seguinte, vejam o nível de riqueza de detalhes que se pode chegar. Se apenas uma daquelas camadas, EPC Subsea, Engineering Procurement Contractor, do Subsea a gente vai mostrar já já, e a gente cruzar com os fornecedores e olhar esse cruzamento aqui, apenas isso, né? E o que nós estamos falando de Subsea? Tudo que está abaixo da linha d'água, acima da terra,
Então, todos os equipamentos são as linhas flexíveis, as árvores de Natal, os manifolds, os umbilicais, a fabricação, o lançamento, a instalação, a operação, manutenção, todas as funções atreladas a todo esse ambiente entre linha d'água e solo. Se você olhar isso, esse desdobramento, veja que segunda riqueza você tem. Nas linhas flexíveis, né, várias empresas de várias dimensões, árvore de Natal molhada, manifold, umbilical, cabo de potência, enfim, a riqueza de se fazer um trabalho sistêmico, universidade, indústria, governo, para rastrear todas essas funções e, na verdade, fazer algo do tipo o seguinte, ou seja, olhando então a sequência produtiva como um todo, pegar cada tecnologia que se conheça, e eu acho que aí a China tem uma tremenda capacidade de auxiliar tudo isso, fazer parte de um cluster de inteligência e cruzar cada uma dessas tecnologias nas interfaces e gargalos da sequência produtiva de óleo e gás. E aí sim, fazer um trabalho sistêmico perguntando, é econômico, é interessante, quem tem, quem não tem, como se desenvolve, como se chega lá. Então a proposta é tática, não é estratégica, é tática, de fazer com que universidade, entidades de pesquisa, associações de classe, indústria, governo e, obviamente, a universidade, quem sabe, possa capitanear isso de forma bastante inteligente, né, organize uma sistemática de abordagem para olhar as tecnologias na cadeia produtiva de óleo e gás, fazendo com isso, então, um trabalho mais robusto e incluindo, obviamente, treinamento, capacitação, desenvolvimento e todas as outras coisas. Essa, então, é a visão. Conclusões. Analisar cada elo da sequência produtiva de óleo e gás, avaliar as oportunidades de parcerias de oil companies com providers, né? Universidade, indústria, entidades de classe, políticas públicas, que precisamos pouco, mas não exageradamente. Quem sabe o Estado tenha que organizar e não participar completamente dos desenvolvimentos. Cruzar todas as interfaces com os elementos de tecnologias, incluindo também sensores, comandos, automação, contingências e todos os processos também. E com isso, então, planejar, pesquisar, desenvolver e desenvolver. Então, essa é a proposta, uma proposta tática, direta, sistêmica, para se olhar a cadeia de óleo e gás, cruzando com as tecnologias disponíveis e ainda não disponíveis, as que virão pela frente. Era isso. Muito obrigado.